Seja muito bem-vinda ao Dona de Si aos 60. Este é um espaço de pausa, de verdade e de reencontro com aquilo que em você nunca envelheceu, a sua essência. Talvez você tenha chegado até aqui cansada de pedir, cansada de esperar, cansada de orar sem entender por que tanta coisa parece não mudar. Talvez você já tenha falado com Deus em silêncio, com lágrimas nos olhos, perguntando onde errou, se pediu demais, se acreditou de menos. E hoje, com toda a delicadeza que esse momento merece, eu quero te dizer algo importante. Não é falta de fé. Não é castigo. E muito menos esquecimento. Existe uma forma de orar que nasce do desespero, e existe uma forma de orar que nasce da consciência. Uma te mantém presa ao medo. A outra te devolve a paz, a clareza e a dignidade interior. E é sobre isso que vamos conversar agora. Sem promessas vazias, sem culpa, sem cobranças. Apenas com maturidade, espiritualidade verdadeira e respeito pela mulher que você se tornou ao longo da vida. Respira fundo. Se permite ouvir. Esse conteúdo não é para te apressar, é para te alinhar. Existe um motivo muito específico pelo qual tantas pessoas oram há anos e continuam sentindo que nada muda. E eu vou começar com a verdade mais importante, sem rodeio. Na maioria dos casos, não é Deus que falha, não é o céu que está em silêncio, nem a falta de fé. O que trava a resposta é a forma como a oração está sendo feita por dentro. Oração não é só o que a boca fala. Oração é o estado emocional que você aciona enquanto fala. E quando esse estado é medo, desespero, dúvida, culpa ou cobrança, você até pode estar pronunciando palavras bonitas, mas por dentro está alimentando a energia oposta ao que você está pedindo. É como tentar acender uma vela com água nas mãos. Você insiste, se frustra e pensa que a vela não funciona. Mas o problema não é a vela. É o que você está carregando. Então, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreve no canal agora e deixa o like, porque esse conteúdo não é mensagem bonitinha para te emocionar por 5 minutos. Ele é para te reposicionar por dentro. E quando você aprende isso, sua vida espiritual ganha uma força prática, real, que você consegue sentir no cotidiano. Agora respira e escuta com calma, porque talvez isso aqui mexa com um lugar sensível. Muita gente acredita que orar é pedir muito e esperar que a vida resolva. Só que oração que muda a realidade não funciona como um pedido infantil, nem como um contrato de Deus, faz a tua parte que eu fico aqui. A oração verdadeira, a que transforma, acontece quando existe alinhamento entre 3 coisas: aquilo que você pede, aquilo que você acredita e aquilo que você está disposta a fazer. Sem esse alinhamento, a oração vira uma espécie de lamento disfarçado. E não é que Deus não escuta. É que o seu mundo interno está gritando outra coisa, mais alto do que as palavras. Pensa comigo. Quantas vezes você já fez uma oração pedindo paz, mas por dentro estava em guerra? Quantas vezes você pediu cura, mas seu corpo inteiro estava dominado por pânico? Quantas vezes pediu prosperidade, mas sentiu vergonha de desejar ter mais, culpa por querer crescer, medo de dar errado? O que comanda o seu destino não é apenas o pedido. É a emoção que sustenta o pedido. Porque emoção é energia organizada. E energia organizada vira ação, escolha, postura, decisão. Você não percebe, mas sua oração, do jeito que você faz, vai programando o seu cérebro. Isso não é papo raso. Existe neurociência nisso. O cérebro humano responde de forma muito intensa ao que é imaginado com emoção forte. Ele cria caminhos, repete padrões, filtra a realidade para provar o que você acredita. Se você ora dizendo vai dar certo, mas por dentro sente não vai dar, você entra num estado de alerta. E quando você entra nesse estado, você pensa pior, age pior, escolhe pior. Você fica mais reativa, mais impulsiva, mais ansiosa, e aí toma decisões que criam exatamente os resultados que você teme. E então você olha para a vida e diz: tá vendo? Eu sabia. Só que você não sabia. Você treinou o seu cérebro e o seu corpo para viver em modo de ameaça. Eu vi isso acontecer muitas vezes com pessoas sinceras, boas, cheias de fé, que não entendiam por que a vida não saía do lugar. Lembro de uma mulher, perto dos 60 anos, extremamente religiosa, que chegou carregando anos de oração e uma tristeza pesada nos olhos. Ela dizia: eu peço, eu peço, eu peço, e parece que nada responde. E quando eu perguntei o que ela sentia enquanto orava, ela ficou confusa, como se nunca tivesse parado para perceber. Depois, chorando, ela disse algo que muda tudo: eu sinto medo. Medo de não ser ouvida, medo de não ser digna, medo de nada mudar. E ali estava a chave. Aquilo não era fé. Era medo usando a oração como roupa.
Ela não estava conversando com Deus a partir de confiança. Ela estava reafirmando, todos os dias, o próprio desamparo. E é aqui que você precisa fazer uma pergunta honesta, sem se julgar. Quando você ora, você se conecta com gratidão e confiança, ou você se conecta com desespero e cobrança? Porque, por mais que doa admitir, muita gente reza com uma espécie de raiva silenciosa. Deus, por que você não faz? Deus, até quando? Deus, eu já fiz tudo. Isso é humano, eu entendo. Mas perceba, esse lugar interno não gera abertura, gera tensão. E tensão constante vira prisão emocional. É por isso que você termina a oração e continua do mesmo jeito. Você se levanta do joelho, mas o coração fica no chão. Outra coisa que quase ninguém fala com coragem. Às vezes a pessoa não quer, de verdade, que a oração se cumpra. Ela quer alívio imediato, mas tem medo do que a mudança exige. Porque quando a vida melhora, você precisa se responsabilizar. Você precisa arriscar. Você precisa fazer escolhas. E para quem se acostumou a sobreviver, melhorar parece perigoso. O sofrimento vira um tipo de abrigo distorcido. Enquanto você sofre, você tem uma justificativa para não agir, para não enfrentar conversas difíceis, para não colocar limites, para não sair do lugar. E aí você pede mudança, mas mantém os mesmos comportamentos. Você pede transformação, mas continua agarrada àquilo que te machuca, como se a dor fosse uma identidade. Eu vou te dar um exemplo direto. Tem gente que ora pedindo que o outro mude, mas não faz a própria parte. Ora pedindo que o marido se torne carinhoso, mas nunca conversa com clareza. Ora pedindo que a filha respeite, mas nunca estabelece limite. Ora pedindo portas abertas, mas continua com medo de bater na porta. Ora pedindo emprego, mas não atualiza currículo, não envia, não se movimenta. E aí o coração se confunde. Mas eu estou rezando. Só que oração sem ação vira fantasia, e fantasia alimenta a frustração. A oração que funciona de verdade é diferente. Ela nasce de uma entrega consciente. E entrega consciente não é desistir da vida com resignação amarga. É fazer a sua parte com honestidade e depois soltar o controle do resultado. É plantar com coerência e confiar na colheita, mesmo que ela não venha no tempo que você quer. É parar de rezar como quem implora e começar a orar como quem confia. E fé, no sentido mais maduro, não é ter certeza do resultado exato. Fé é ter certeza de que, aconteça o que acontecer, você será sustentada. Fé é caminhar mesmo sem enxergar o fim. E agora, antes de eu te ensinar como orar do jeito que muda sua mente e alinha sua vida, eu quero que você guarde isso. Se a sua oração termina e você continua igual, no mesmo medo, na mesma postura, na mesma repetição, então você não está fazendo uma oração que transforma, você está fazendo um ritual que mantém. E não é culpa sua. Ninguém te ensinou o que significa orar com consciência emocional, com coerência interna, com gratidão treinada, com responsabilidade e coragem. Se isso aqui já está fazendo sentido, escreve nos comentários. Eu quero aprender a orar com consciência. E se você conhece alguém que vive dizendo Deus não me ouve, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes o que falta não é Deus responder, é a gente aprender a falar do jeito certo por dentro. Agora eu preciso que você entenda algo ainda mais profundo, porque até aqui nós falamos do erro, mas não entramos totalmente na raiz. A raiz do problema não é só orar com medo. A raiz é que muita gente confunde fé com tentativa de controle. Você pede, 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 mas por dentro está tentando forçar um resultado específico, como se dissesse silenciosamente: isso tem que acontecer do meu jeito, no meu tempo, porque se não acontecer, eu não vou aguentar. E esse estado interno não é fé. É apego. É ansiedade espiritualizada. E apego nunca produz paz, nem clareza, nem resposta. Quando você ora desse lugar, o seu corpo entra em estado de alerta. O coração acelera, a respiração fica curta, a mente corre para cenários de perda. E nesse estado, você não escuta. Você fala, mas não escuta. Você pede, mas não percebe os sinais. Porque resposta não vem só como milagre explícito. Muitas vezes ela vem como intuição, como incômodo, como coragem súbita, como uma conversa difícil que você precisa ter, como um não que você precisa dizer, como um passo que você está evitando há anos. Só que se você está emocionalmente agarrado ao resultado, você ignora essas respostas porque elas não vêm no formato que você idealizou. É por isso que tanta gente diz: eu rezei tanto e nada aconteceu. Quando na verdade muita coisa aconteceu, mas a pessoa não teve coragem de seguir o movimento que a vida estava pedindo. A oração verdadeira não tira você do caminho. Ela te coloca no caminho. E caminho exige passo.
Exige decisão. Exige desconforto inicial. Se toda vez que a vida te convida a agir você recua, a oração perde força, porque você está pedindo mudança, mas defendendo a permanência. Existe um ponto muito delicado aqui, que quase ninguém gosta de encarar: o medo de assumir responsabilidade. Enquanto você acredita que tudo depende exclusivamente de Deus, do universo ou do destino, você se sente pequena, impotente, infantilizada. Isso alivia a culpa, mas rouba o poder. Porque se tudo depende de fora, você não precisa mudar nada por dentro. Só que espiritualidade madura não infantiliza. Ela fortalece. Ela não te coloca de joelhos por desespero, ela te coloca de pé com humildade e coragem. Responsabilidade espiritual não é achar que você controla tudo. É entender que você participa. É perceber que existe uma parte que cabe a você: organizar o emocional, alinhar pensamento, sustentar atitudes coerentes. Quando você ora pedindo paz, mas vive alimentando conflitos, fofocas, ressentimentos, autocobrança excessiva, você está sabotando a própria oração. Quando você ora pedindo amor, mas se trata com desprezo, aceita migalhas, vive se anulando, a sua oração fica incoerente. A vida responde à coerência, não ao discurso. E aqui entra um ponto essencial: gratidão não é fingir que está tudo bem. Gratidão é escolher um lugar interno de confiança mesmo quando ainda não está tudo resolvido. É parar de orar só pelo que falta e começar a reconhecer o que sustenta você até aqui. Tem gente que diz: eu não tenho nada para agradecer. Mas isso é mentira emocional causada pelo desespero. Se você está viva, respirando, ouvindo esse vídeo, você já foi sustentada mais vezes do que consegue lembrar. A gratidão muda o estado do cérebro. Ela tira você do modo ameaça e coloca você no modo possibilidade. E quando você entra nesse modo, você pensa melhor, decide melhor, age melhor. Não é coincidência que pessoas que cultivam gratidão consistente parecem ter mais sorte. Não é sorte. É percepção ampliada. Elas enxergam oportunidades onde outras só veem problema. Elas se movem com menos pânico e mais clareza. E isso cria resultados diferentes. A oração feita com gratidão não nega dor, mas não faz da dor o centro da conversa. Ela reconhece a dificuldade sem se afogar nela. Talvez você esteja percebendo agora que muitas das suas orações eram longas, intensas, emocionadas, mas vazias de presença real. Você falava muito, mas sentia pouco do lugar certo. Ou sentia demais do lugar errado. E isso não te faz fraca. Te faz humana. A maioria de nós nunca foi ensinada a cuidar do próprio estado emocional antes de falar com Deus. A gente aprende palavras, rituais, repetições, mas não aprende a se alinhar internamente. E sem alinhamento, a oração vira ruído. Então deixa eu te perguntar algo muito honesto. Se a sua oração fosse respondida hoje, exatamente do jeito que você pede, você estaria pronta para sustentar essa mudança? Você teria coragem de viver o novo? De deixar o velho para trás? Porque às vezes o atraso não é punição. É preparação. É a vida esperando você se tornar compatível com aquilo que deseja. Não compatível no sentido de merecimento, mas no sentido de estrutura emocional. Tem coisas que só chegam quando você está forte o suficiente para não destruí-las por medo. A partir daqui, tudo começa a mudar quando você troca a pergunta por que Deus não me atende, por outra muito mais poderosa: o que essa oração está pedindo que eu transforme em mim? Essa pergunta desloca você do papel de vítima para o papel de aprendiz. E quando você entra nesse lugar, a oração deixa de ser súplica e vira diálogo. Você começa a perceber respostas no cotidiano, nas emoções, nos encontros, nos incômodos. E a vida começa a se mover. Se essa parte te fez refletir, escreve nos comentários: eu estou pronta para assumir a minha parte. E se você sente que isso pode ajudar alguém que vive rezando em sofrimento silencioso, compartilha esse vídeo. Muita gente assiste conteúdos assim e não se inscreve. Confere agora se você está inscrita e ativa as notificações, porque o próximo vídeo aprofunda ainda mais como transformar oração em prática diária, não em promessa vazia. Agora que você já entendeu que oração não é pedido desesperado nem tentativa de controle, a gente precisa avançar para um ponto decisivo: o estado interno a partir do qual você ora. Por que duas pessoas podem dizer exatamente as mesmas palavras, mas gerar resultados completamente diferentes? E o que muda não é o texto da oração, é o lugar emocional de onde ela nasce. Existe um erro silencioso que sabota quase todas as orações: a pressa. A pessoa ora querendo alívio imediato, solução rápida, resposta urgente. Ela quer parar de sentir dor agora, quer sair do problema agora, quer ver o milagre agora.
Só que esse agora normalmente vem carregado de desespero. E desespero é incompatível com confiança. Quando você ora querendo que algo aconteça logo porque não aguenta mais, você está dizendo implicitamente: eu não confio que vou suportar se isso não acontecer. E essa mensagem interna gera tensão, não abertura. A oração que realmente se cumpre nasce de um lugar muito diferente. Ela nasce quando você consegue dizer, com honestidade emocional: eu não gosto do que estou vivendo, isso me dói, mas eu confio que existe um caminho, mesmo que eu ainda não veja. Esse estado muda tudo. Porque ele acalma o corpo, organiza a mente e permite que você perceba o próximo passo. E quase sempre existe um próximo passo. Só que ele não aparece enquanto você está em pânico. Aqui entra um ponto essencial: oração não substitui maturidade emocional. Muita gente usa a espiritualidade para evitar crescer. Usa Deus como muleta para não enfrentar conversas difíceis, para não assumir escolhas, para não encarar limites. Reza pedindo paz, mas continua alimentando conflitos. Reza pedindo clareza, mas foge da verdade. Reza pedindo libertação, mas se recusa a soltar o que machuca. E depois se frustra porque nada funciona. A oração madura não te tira da responsabilidade, ela te chama para ela. Ela te fortalece para agir. Ela não diz fica parada que eu resolvo, ela diz vem comigo que eu te sustento enquanto você faz o que precisa ser feito. E isso muda completamente a relação com Deus, com a vida e consigo mesma. Você para de se sentir abandonada e começa a se sentir acompanhada. Existe também um detalhe muito importante: oração não combina com autoataque. Você não pode conversar com Deus pedindo ajuda enquanto passa o dia inteiro se chamando de fraca, incapaz, errada, indigna. Essa incoerência cria um curto-circuito interno. Porque enquanto uma parte sua pede acolhimento, a outra se agride. E a agressão interna sempre fala mais alto. Antes de qualquer oração profunda, você precisa aprender a silenciar a voz que te acusa. Não porque você é perfeita, mas porque ninguém se transforma sendo espancada por dentro. Talvez isso te leve a perceber que você ora muito pedindo mudança externa, mas quase nunca ora pedindo mudança interna. Você pede que o outro mude, que a situação mude, que o problema desapareça. Mas raramente pede coragem, clareza, discernimento, firmeza, paciência, maturidade. E são exatamente essas qualidades que fazem a vida destravar. Quando você muda por dentro, o cenário externo inevitavelmente se reorganiza, porque você passa a agir diferente, a escolher diferente, a se posicionar diferente. A oração que se cumpre não é aquela que tenta convencer Deus de algo. É aquela que alinha você com aquilo que já está disponível, mas que exige crescimento para ser acessado. E crescer nem sempre é confortável. Às vezes dói. Às vezes exige renúncia. Às vezes pede silêncio, espera, disciplina emocional. Só que esse tipo de oração constrói algo que nenhuma resposta imediata constrói: estrutura interna. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado e verdade. Tem gente que ora há anos pedindo mudança, mas continua repetindo exatamente os mesmos padrões. Mesmas escolhas, mesmas reações, mesmas desculpas, mesmas fugas. E isso não é falta de fé. É falta de consciência. Porque consciência é perceber o padrão enquanto ele acontece e escolher interrompê-lo. E isso é espiritualidade aplicada, não teoria. A partir daqui, a pergunta que muda tudo deixa de ser por que Deus não faz, e passa a ser o que essa situação está tentando me ensinar. Essa pergunta não te diminui, ela te empodera. Ela te tira do chão e te coloca de pé. Ela transforma a oração em ferramenta de amadurecimento, não em anestesia emocional. Se você está sentindo que esse conteúdo está abrindo seus olhos para coisas que você nunca tinha pensado antes, escreve nos comentários: eu estou aprendendo a orar com maturidade. E se você conhece alguém que vive cansada, frustrada, achando que Deus a esqueceu, compartilha esse vídeo. Às vezes, a pessoa não precisa de mais fé, precisa de mais consciência. Agora que você já entendeu que oração é alinhamento interno, maturidade emocional e responsabilidade, a gente precisa descer isso para o chão da vida real. Porque não adianta compreender tudo isso intelectualmente e continuar orando do mesmo jeito, no automático, repetindo palavras enquanto a mente está dispersa e o coração está tenso. A oração que se cumpre sem exceção é simples, mas exige presença. Exige verdade. Exige que você esteja inteira no momento em que ora. O primeiro passo prático é este: nunca ore quando estiver em pico de desespero. Isso não significa que você não possa orar quando está triste ou cansada, mas significa que você precisa primeiro regular o corpo. Se o seu coração está disparado, a respiração curta, a mente acelerada, você não está num estado de escuta.
Você está em estado de sobrevivência. E sobrevivência não dialoga, só reage. Antes de orar, pare. Respire fundo algumas vezes. Leve atenção para o corpo. Diga para si mesma: agora eu vou me aquietar. Esse pequeno gesto já muda completamente a qualidade da oração. O segundo passo é mudar o foco da conversa. Em vez de começar pedindo, comece reconhecendo. Reconheça que você está viva. Reconheça que você chegou até aqui apesar de tudo. Reconheça que, mesmo com dor, você tem força suficiente para estar ouvindo isso agora. Esse reconhecimento não é positivo tóxico. É aterramento. É você sair da narrativa de escassez e entrar numa postura de presença. Quando você faz isso com constância, o seu cérebro começa a sair do modo ameaça e entrar no modo confiança. Depois disso, sim, você fala do que dói. Mas fala com honestidade, não com cobrança. Em vez de "por que isso não muda?", você pode dizer "isso está difícil para mim". Em vez de "eu não aguento mais", você pode dizer "eu estou cansada, mas disposta a aprender o que preciso". Percebe a diferença? As palavras importam menos do que o estado emocional que elas carregam. Uma frase simples, dita do lugar certo, tem mais força do que longas orações cheias de medo. Outro ponto essencial: pare de orar tentando mudar pessoas. Isso é um dos maiores equívocos espirituais que existem. Você pode pedir discernimento, paciência, clareza, coragem para lidar com alguém, mas pedir que o outro mude enquanto você permanece igual é transferir responsabilidade. E a vida não responde à terceirização de responsabilidade. Quando você muda sua postura, a dinâmica muda automaticamente. Às vezes o outro acompanha. Às vezes sai do caminho. Mas algo sempre se reorganiza. A oração que funciona sempre vem acompanhada de uma pergunta silenciosa: o que cabe a mim agora? E a resposta quase nunca é algo grandioso. Geralmente é pequeno, mas incômodo. Uma conversa que você vem adiando. Um limite que você evita colocar. Um hábito que você precisa largar. Um passo simples que você insiste em não dar. Quando você ora e ignora essas respostas internas, você enfraquece a própria fé, porque começa a sentir que nada funciona. Mas quando você age, mesmo com medo, algo muda dentro de você. E essa mudança interna é o começo do milagre. Milagre, aliás, não é violação das leis da vida. Milagre é alinhamento. É quando o interno e o externo começam a conversar na mesma língua. É quando você para de pedir uma coisa e viver outra. É quando você passa a sustentar, no dia a dia, a energia daquilo que você deseja. Se você pede paz, mas vive em conflito consigo mesma, a oração perde coerência. Se você pede prosperidade, mas se sente indigna, culpada ou envergonhada por querer mais, a oração se sabota. Se você pede amor, mas se trata com desprezo, a oração se contradiz. E aqui entra algo muito importante. Persistência espiritual não é repetição mecânica. Não é repetir a mesma oração 1000 vezes esperando que, por insistência, algo mude. Persistência espiritual é sustentar um estado interno coerente ao longo do tempo. É continuar confiando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É continuar agindo de acordo com aquilo que você pediu, mesmo quando dá vontade de desistir. Isso exige disciplina emocional, não perfeição. Talvez você esteja percebendo que orar corretamente não é fácil, mas é libertador. Porque você sai do lugar de imploradora e entra no lugar de parceira da vida. Você para de se sentir pequena diante de Deus e começa a se sentir acompanhada. Você entende que não está sozinha, mas também não está passiva. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante. E eu quero saber: qual hábito emocional você percebe que precisa mudar para que suas orações deixem de ser súplica e se tornem alinhamento? Escreve isso nos comentários, porque quando você nomeia, você fortalece a consciência. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar a espiritualidade de uma forma mais madura, compartilha com alguém que vive cansado de pedir e não ver mudança. Agora eu quero fechar essa mensagem te levando para o ponto mais importante de todos, aquele que separa quem ora e continua frustrada de quem ora e começa a ver a vida se mover. A oração que se cumpre sem exceção não é uma fórmula secreta, nem uma frase específica, nem um ritual especial. Ela é uma postura diante da vida. É o momento em que você para de usar a espiritualidade como pedido de socorro e começa a usá-la como eixo. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de perguntar quando isso vai acontecer, e começa a perguntar como eu posso me alinhar hoje. Você para de viver em função da resposta e começa a viver em função da coerência.
E é nesse ponto que tudo começa a destravar, não porque a vida vira perfeita, mas porque você deixa de lutar contra ela e passa a caminhar com ela. A oração madura nasce quando você consegue dizer, com verdade: eu confio, mesmo sem entender tudo. Não é confiança ingênua. É confiança adulta. Aquela que faz a sua parte, que age, que se posiciona, que muda o que precisa mudar, e depois disso, solta o controle do resultado. Porque controlar não é fé. Controlar é medo disfarçado. E quanto mais você tenta controlar, mais você se afasta da paz que diz buscar. Talvez agora você perceba que muitas das suas orações não eram ignoradas. Elas apenas estavam pedindo algo que você ainda não estava preparada para sustentar. E isso não é castigo, é cuidado. A vida não entrega algo grande em mãos frágeis. Ela espera você crescer por dentro. Espera você organizar o emocional, assumir responsabilidade, abandonar padrões antigos, desenvolver maturidade. E quando isso acontece, as portas começam a se abrir de formas que você nem imaginava. E aqui está uma verdade libertadora. Nem toda oração atendida vem como você pediu, mas toda oração feita do jeito certo traz crescimento. Às vezes a resposta não é o que você queria, mas é o que você precisava. Às vezes não vem como solução imediata, mas vem como força para atravessar. Às vezes não vem como mudança externa, mas vem como clareza interna. E clareza interna muda tudo. A partir de hoje, se você quiser orar de uma maneira que realmente transforme a sua vida, lembra disso. Aquieta o corpo, organiza a emoção, fala com verdade, age com coerência e confia no processo. Não use a oração para fugir da realidade. Use a oração para ter coragem de viver a realidade com mais consciência. É isso que diferencia fé de fantasia. E se você está me ouvindo agora e sente que algo aí dentro se encaixou, que alguma chave virou, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreve nos comentários: eu escolho orar com consciência e agir com coragem. Isso não é para mim, é para você se comprometer consigo mesma. Se essa mensagem fez sentido, curta o vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo no momento certo. Compartilhe com alguém que vive cansada de pedir e não ver resposta. E confere se você está inscrita no canal e com as notificações ativadas, porque muitas pessoas assistem, se emocionam, mas não voltam. E a transformação verdadeira não acontece em um vídeo só. Ela acontece quando você escolhe, todos os dias, alinhar fé, ação e consciência. Que você saia daqui menos dependente de milagres e mais comprometida com a sua própria transformação. Porque quando você muda por dentro, a vida inevitavelmente responde por fora. Se você chegou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Algo dentro de você já entendeu que a fé madura não implora, não se humilha, não se desespera. Ela confia, age e se mantém inteira, mesmo quando a resposta ainda não veio. Que você saia deste vídeo menos dura consigo mesma e mais comprometida com a sua própria paz. Que suas orações deixem de ser um pedido aflito e se tornem um diálogo sereno. Que você confie mais no processo e se lembre, todos os dias, de que a vida não responde à pressa, mas à coerência. Aqui no Dona de Si aos 60, a espiritualidade caminha junto com o amor próprio, com a consciência e com a coragem de viver com verdade. Se essa mensagem tocou você, fique. Este é um lugar seguro para quem decidiu envelhecer sem se diminuir, crer sem se perder e viver sem se abandonar. Cuide de você com o mesmo carinho com que você cuida dos outros. Você merece orar em paz. Você merece viver em paz.